Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli falando novamente. Na aula passada nós fizemos sobre as matrizes de adjacências e as matrizes de distâncias, né, que são formas da gente armazenar um grafo. Na aula de hoje, como prometido, vamos falar sobre listas, né? Então vamos falar de listas de adjacências. Eu vou fazer também uma lista de adjacência pensando em um grafo não valorado e uma lista de adjacências pensando em grafo valorado. Lembrando que grafo valorado são grafos que têm peso nas arestas. Então vamos começar aqui, ó, já criando um novo arquivo Python. Vai ser lista adjacências. Ok. E aí vamos fazer, ó, começar da mesma forma que da aula passada. Vamos criar uma classe. Vamos chamar também de grafo. Vamos definir aqui, ó, a inicialização aqui. Definindo aqui, ó. Nem preciso colocar o self, né? Nunca esqueça aqui do self nas funções. Ele já coloca aqui direto também. Vamos também chamar vértices. Quem que é o vértice? Mesma coisa que da outra aula. Vértice é a quantidade de vértices que vai ter o meu grafo. Então, se eu colocar lá grafo 7, quer dizer o quê? Que esse 7 está assumindo o valor, a variável vértice está assumindo o valor 7. Que significa esse 7? Significa que tem 7 vértices o meu grafo. E a mesma coisa lá, eu também vou atribuir esse vértices à variável self vértices. Então, self vértices recebe vértices. Vamos colocar aqui um S, self vértices, para ficar coerente. E aí eu também vou ter o self grafo. O self grafo vai ser o que? Vai ser minha lista de adjacências. Lá o self grafo era a matriz de adjacências. Aqui nesse caso dessa aula o self grafo vai ser nossa lista de adjacências. Só que no caso da matriz, o que a gente tinha? Aqui também vai ser uma lista dentro de listas. Só que lá era uma matriz que a gente já sabia o tamanho certinho, quantas linhas, quantas colunas tinha. Então a gente já sabia de antemão qual que era o tamanho da matriz. Aqui no caso das listas, a gente não sabe de antemão qual que é o tamanho da lista. A gente só sabe que vai ter a quantidade de colunas igual a quantidade de vértices. Isso a gente sabe. Agora, para cada... Desculpa, quantidade de linhas, né? A quantidade de linhas igual a quantidade de vértices. Agora, para cada linha, porque cada linha vai corresponder a um vértice, para cada linha, quantos elementos vai ter, eu não sei. Depende de quantas arestas que são incidentes naquele vértice, ok? Então, a quantidade de linhas dessa lista aqui, a gente sabe, cada linha representa um vértice, então vai ter uma quantidade de linhas igual a quantidade de vértices, né? Igual aqui, ó, nossa variável vértice. Agora, cada uma eu não sei, então eu vou deixar em branco o que vai estar dentro de cada linha, ok? E aí a gente vai acrescentando conforme a gente ter alguma aresta que vai sendo citada no algoritmo. Então aqui eu vou criar o que? Quantas linhas, né? É a quantidade de vértices. Então, for e in range, aí aqui self.vértices. Ok? Então aqui a gente criou uma quantidade de linhas. Quantas linhas a gente criou? A quantidade que foi dada de vértices, ok? Porque a quantidade de vértices é a quantidade de linhas. Tudo bem. A gente já inicializou aqui. Vamos fazer agora uma função. Mesma função. Vamos fazer a função adiciona grafo? Então vamos colocar lá a função def adiciona grafo, não, adicionar esta. E aí o que precisa? O self já vai estar lá. O que precisa? Precisa do U e do V. Vamos pensar novamente em grafo direcionado. Que eu vou até colocar aqui, ó. Estamos pensando em grafo direcionado. Vamos pensar novamente em grafo direcionado. Qual que é a diferença? Grafo direcionado, eu só vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Opa. Self.grafo. O que? Lá na linha U-1, por que na linha U-1? Porque eu vou falar, como tem ligação de uma aresta que sai de U para V, eu vou lá na linha do U e vou acrescentar o V. Só. Se fosse grafo
não direcionado, aí a gente teria que fazer duas inclusões. A gente teria que incluir o V na linha U, que é o que a gente vai fazer, e incluir o U na linha V, ok? Que eu vou comentar aqui só como que ficaria. Mas aqui vamos pensar em grafo direcionado. Agora pensando de novo, por que U menos 1? Porque no Python a gente começa as listas a partir do zero. Então os elementos zero, a linha zero do self.grafo vai corresponder ao vértice 1, ok? Então, se eu tiver lá o vértice 10 vai estar sendo correspondente à linha anterior, à linha 9, porque começa no 0 e o vértice começa do 1, ok? Então tá, a gente vai pegar a linha U do grafo, lá da lista de adjacência, o menos 1 por causa do Python, começa no 0, e a gente vai adicionar. Como que a gente adiciona? A gente coloca assim, ó, a ponto, já até apareceu aqui, ó, append, né? A ponto append. O que a gente vai adicionar? Eu vou adicionar o V direto. Aí aqui a gente tem duas opções. A gente pode colocar V-1 para ficar coerente com o que o Python entende de onde está a linha do V. Ou a gente pode colocar aqui V, que é o que eu vou fazer, para ficar coerente com o que a gente acha que vai estar lá na linha do U. Então, na hora de a gente imprimir, a gente não precisa aumentar 1, por exemplo. Okay? Na hora de imprimir esse V aqui, é só imprimir ele direto. Na hora de imprimir, vocês vão entender. Mas você pode colocar o V-1, só que na hora de imprimir você tem que lembrar, ó, você colocou o V-1, você tem que somar 1 depois, ok? Tá, esse daqui é um grafo direcionado. E se o grafo não for direcionado, o que a gente faz? Se o grafo não for direcionado, eu teria que fazer o seguinte, ó, um self.grafo na linha V-1, adicionar, né, ponto append, adicionar o U. Isso se o grafo não for direcionado. Ok? Se não for direcionado, eu tenho que acrescentar. É a mesma coisa das matrizes, ok? Mas no caso, quando a gente está pensando em grafo direcionado, aqui é só adicionar o V no U, porque no caso a gente está falando que é uma aresta que sai do U e chega no V. Se tiver uma outra aresta que sai do V e chega no U, aí a gente vai ter que acrescentar ela futuramente também, e ela vai aparecer também na lista. Mas, eu não vou, se a aresta é de U para V, eu não vou fazer também o contrário. Só se for não direcionado. Se for não direcionado, como não tem direção, então U para V é a mesma coisa de V para U. Por isso que a gente tem que fazer duas adições aqui. Beleza, essa parte já finalizei. Adicionar esta, aqui ó, né? O nossa lista, do self.graph, que é a lista, na linha U, U-1, lembrando porque o Python começa no 0, vou adicionar o V. Então adicionei o V lá na linha do U, só para mostrar que tem uma aresta que vai de U para V. E aí eu vou adicionando as arestas até não ter mais aresta para adicionar. O que eu vou agora fazer? Vamos chamar uma outra função, vamos fazer também a função, eu fiz lá mostra grafo, né? Vamos colocar mostra lista. Mostra lista. O que o self já vai. No caso aqui, mesma coisa lá, o mostra matriz, que a gente fez na aula passada, não precisava de nenhuma entrada, é só colocar mostra matriz só para ele imprimir. Então não precisa de nenhuma entrada, por isso que a gente não vai colocar nada, só o self mesmo. E aí o que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer a impressão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e imprimir cada linha. Então eu vou pegar lá a linha 1 e eu vou escrever 1, ó, até que já está como vai ficar a impressão que eu estava testando aqui, ó. Eu quero desse jeito aqui, ó. Eu vou imprimir por linha, ó. Linha 1 quer dizer que é o vértice 1. E aí eu vou imprimindo todo mundo que tem correspondência. No caso aqui eu já coloquei com os pesos, que é o teste que eu fiz com os pesos, tá? Só que no nosso caso ainda não tem peso. Vai imprimir, no caso, por exemplo, só 2, 3, 4, que é, se fosse as mesmas entradas que eu desse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um for para percorrer as linhas, ok? Então, for e in. Quantas linhas eu tenho? Bom, eu tenho uma quantidade de linhas igual a quantidade de vértices. Então, range self.vertices. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer um print, ó, dessa forma. Vou fazer um print formatado. Aí eu vou colocar
o i mais 1, porque esse i vai começar do zero e vai até um número menos o self.verse menos 1. Por causa que é o jeito que o Python funciona. O que eu faço para corrigir isso? Eu vou aumentar 1. Então, em vez de do zero até o vértice menos 1, quando eu aumento 1, ele vai imprimir do 1 até o vértice certinho. E aí eu vou colocar os 2 pontos aqui. Ok? Para ficar dessa forma aqui. Aí eu vou dar um end. Assim, ó, end igual espaço, espaço. Por que eu coloquei esse end igual espaço, espaço e abrir essa aspa aqui? Por que essa aspa simples? Por quê? Por duas coisas. Para a gente ter esse espaço e também para não quebrar. Porque se eu não colocasse nada, o que ia acontecer? Ia colocar 1, 2 pontos e isso daqui ia imprimir na outra linha. Tá? Então eu coloquei esse end para ter o espaço também já para não quebrar. Beleza, por enquanto ele só vai imprimir esse 1, 2 pontos, 2, 2 pontos, 3 pontos, 4, 2 pontos. O que eu vou fazer agora? Aí eu vou pegar um for, mas para cada elemento daquela linha. Então eu vou pegar o self.grafo na linha que está agora, que é na linha i. Então, por exemplo, no self.grafo linha i. O que tem lá? Tem todas as adjacências que o i, né, no caso o i mais 1, vai. Então eu vou pegar todos esses j's e vou imprimir esses j's. Então vamos lá. Vou printar de novo, vou imprimir, print, formatado. No caso aqui, olha só, presta atenção, eu vou colocar só o J. Por que eu estou colocando só o J aqui? Porque aqui ó, eu adicionei o V, que é o que é coerente para mim, ok? Então dentro do algoritmo, se eu quisesse trabalhar, chamar aqui, ó, chama onde está o V, aí eu teria que chamar o grafo V-1, ok? E aí imprime o próprio V. Se eu colocasse V-1, aí sim na hora de chamar do algoritmo, eu chamo sem mudar nada. Mas na hora de imprimir, eu teria que fazer o mais 1 igual eu fiz aqui. Okay? Mas como eu já coloquei o V, eu não coloquei aqui V-1, aqui eu coloquei o menos 1, né? Aqui eu não coloquei V-1, como eu coloquei o próprio V, então aqui eu chamei o próprio J. Porque o próprio J, dentro lá do self.graph.i, dentro da linha da minha lista, ela já é o próprio elemento que eu coloquei sem modificar nada, ok? É o número coerente para mim, não coerente para o Python. E aí eu vou dar 2 espaços, vou colocar uma seta, e aí eu vou também terminar com um end, para também ter o espaço. E também para não pular. Só vai pular quando? Aí, no caso, quando eu imprimir toda essa linha aqui, ó, antes de ir para o próximo, aí sim eu vou dar um para pular. Aí eu só vou colocar um print com espaço, ó, sem espaço. Só para ele pular para a próxima linha. Tá, aqui ele vai mostrar a lista. Vamos testar esse algoritmo aqui. Que eu acabei de fazer, vamos testar. Então vamos lá, eu vou colocar lá o G, também vou chamar de G, vai receber o grafo 4, vamos colocar do jeito que está ali, 4, tá? E aí eu vou adicionar G adiciona aresta, aí eu vou colocar o U e o V, da onde para onde? Vamos colocar aqui, ó, aqui está indo de 1 para 2, né? Arestas de 1 para 2. Vamos colocar de novo, G adicionar aresta. Aqui o 1 vai para 3, né? G adiciona arestas de 1 para 3. E aqui G adiciona aresta de 1 para 4. Isso daqui é o peso, a gente vai ver depois. Então 1 vai para 2, 1 vai para 3, 1 vai para 4. E eu vou falar que o 2 vai para 3. G adiciona aresta de 2 para 3. Tá, só isso. E aí eu vou mostrar. G mostra lista. É isso, né? G mostra lista. Isso. G mostra lista. Ok, vamos rodar para ver se deu tudo certinho. Então vou rodar aqui. Tem algum lugar que eu errei.
esqueci, ó. For, você coloca 2 pontos, né, professor? For, você tem que colocar 2 pontos. Não aprendeu Python, professor? Vamos lá. Agora deu certo. Olha só do jeito que tá, ó. O vértice 1 tem aresta que vai para 2. O vértice 1 tem aresta que vai para 3. O vértice 1 tem aresta que vai para 4. O vértice 2 tem aresta que vai para 3. O vértice 3 não tem aresta que vai para lugar nenhum. Perceba que o 2 vai para 3, mas o 3 não vai para 2. Isso daqui é direcionado. Se fosse não direcionado, isso daqui não tivesse comentado, o que ia acontecer? O 3 ia aparecer para 1 e para 2. Mas aqui está comentado, a gente só está fazendo direcionado. Então 1 para 2 é diferente de 2 para 1, no nosso caso direcionado, ok? E o 4 não vai para lugar nenhum. Beleza. Aqui tá perfeito, a gente criou uma lista de adjacências com grafo para grafo direcionado, né? Mas ainda sem peso nas arestas, ok? Direcionado, sem peso nas arestas. Por enquanto. E aí, se o grafo não for direcionado, é só a gente tirar esse comentário aqui, ó, e acrescentar essa parte aqui. Pronto. Aí a gente vai ter, por exemplo, 1 para 2 e o 2 também vai aparecer para 1, né? 1 para 3, o 3 também vai aparecer para 1. O que a gente vai fazer agora? Bom, e se o grafo tiver peso nas arestas? O grafo for valorado? Bom, vamos criar um outro aqui, ó. Eu vou criar um outro arquivo Python. Eu vou chamar lista adjacências. Vou colocar valorado para grafos valorados. Lista de adjacências para um grafo valorado. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó, só para a gente mostrar a diferença, só para ver a diferença. Ok? Só para ver a diferença. A diferença é o seguinte, é que aqui a gente não vai precisar só do vértice que sai e o vértice que chega. A gente também precisa de um peso, o peso das arestas. E aqui a gente não vai adicionar só o V. A gente vai adicionar o V e também o peso. Olha só que eu estou colocando aqui, ó, na linha U. Lembrando que o -1 é por causa do Python só, tá? Mas é a linha U. Quando for para aparecer para a gente é a linha 1. Porque nesse caso aqui, ó, para o Python essa é a linha 0. Mas para a gente essa é a linha 1, ok? Na linha U, eu vou adicionar lá, eu estava adicionando só o V. Eu só estava adicionando só o vértice que ele chegava. Aqui eu vou adicionar o quê? Uma outra lista que tem o vértice que ele chega e o peso. Que aí eu consigo acessar, depois que se eu precisar, o vértice que chega e eu consigo acessar, já sei que o peso já está naquela lista do lado do vértice que chega. E aí o que eu preciso mudar? Eu preciso mudar só os pesos. Então eu vou criar pesos aqui para esta. Por exemplo, da aresta 1, dá um espaço aqui, ó. Da aresta 1, do vértice 1, desculpa, para o vértice 2, tem uma aresta de peso 5, tá? Do vértice 1 para o vértice 3 tem uma aresta de peso 7. Do vértice 1 para o vértice 4 tem uma aresta de peso 6. E do vértice 2 para o vértice 3 tem uma aresta de peso 9. Tá. Então a única coisa que eu mudei é que quando a gente vai adicionar aresta, a gente tem que colocar aresta que sai, aresta que chega e o peso. Ok? Se eu quiser... Isso aqui é um grafo, vamos até mudar aqui, estamos pensando em grafo direcionado, agora, nesse caso, com peso nas arestas. Ok? E se o grafo não for direcionado, a gente vai acrescentar desse jeito aqui, só que aqui a gente acrescentaria também o peso. Ok? Aí é só você ver o que você tá, do jeito que você está trabalhando, aí você pode ir mudando o algoritmo. Vamos testar para ver se deu certo. Vamos rodar. Rodei. Aqui, ó. O vértice 1 vai para o vértice 2 com uma aresta de peso 5, verdade? O vértice 1 vai para o vértice 3 com uma aresta de peso 7, verdade? O vértice 1 vai para o vértice 4 com uma aresta de peso 6, verdade? O vértice 2 vai para o vértice 3 com uma aresta de peso 9, verdade? O 3 não vai para ninguém, o 4 não vai para ninguém. Tá? É um caso simples aí só para a gente mostrar como a gente pode armazenar grafos em listas de adjacências, tanto grafos valorados ou não valorados, grafos direcionados ou grafos não direcionados. Ah, professor, e se eu quiser
fazer, é que aqui eu estou colocando já direto no algoritmo, né? E se eu quiser para o usuário ir informando as arestas e o peso, eu posso fazer? Pode. Aí você faz igual a gente fez no... Aí o esquema é bem parecido com o que a gente fez na aula passada em matriz de adjacências, ok? Eu não vou fazer nessa aula porque aí você consegue pegar lá em matriz de adjacência e trazer o que a gente viu lá e trazer para cá. Fica bem simples. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço a todos e bons estudos!